é inevitável que nós observemos uma das maiores contribuições do grande reformador Martinho Lutero, durante aquele período, quando ele voltou seus olhos para a Sagrada Escritura, e o Senhor, por sua palavra e por seu Espírito, usou aquele homem, como outros reformadores, como instrumentos de Deus para a promoção da reforma da igreja. É importante lembrar que quando nós falamos sobre reforma protestante, a intenção daqueles homens de Deus não era sair da igreja e tirar pessoas da igreja, mas despertar os seus líderes e também o povo para que voltassem para a palavra de Cristo. Para que não entendessem, como naquele tempo era entendido, que a igreja estava dividida entre castas, o que naquela época se identificava por clérigos e leigos, ou seja, os sacerdotes, os bispos, o papa, os cardeais, os padres estavam acima das demais pessoas. Lutero, então, trouxe uma das suas maiores contribuições até hoje para as igrejas protestantes, que é a chamada doutrina do sacerdócio universal, o sacerdócio real de todos os crentes. Para Lutero, em Cristo Jesus, todos nós somos servos, somos súditos, somos príncipes, somos reis. Porque nós aprendemos com aquele que se fez servo e veio para nos servir, com aquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e desceu dos céus e deu a sua vida por seu povo, e trouxe então salvação para a sua igreja, fazendo com que cada um dos seus filhos se tornassem reis e rainhas no reino de Cristo, sob o governo do grande rei Jesus. E uma das passagens muito utilizadas por Lutero é sobre esta passagem bíblica que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, nesta noite. Se encontra na primeira carta de Pedro. Por favor, abram comigo lá. Primeira carta de Pedro. Capítulo de número 2. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra de Deus. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento tão especial. Aquele que para nós é o mais importante, o momento em que deixamos todas as outras atividades do acampamento, deixamos as conversas, deixamos
os jogos, o lazer, as brincadeiras, todas elas muito boas, salutares, que trazem alegria para a nossa alma, que fazem bem ao nosso corpo, que é um grande privilégio para os teus filhos aqui neste acampamento cristão, com crentes, e nos voltamos para aquilo que é maior, superior. Voltamos os nossos olhos para a tua palavra, porque por ela, Senhor, nós cremos, o teu Espírito nos guia e nos orienta para que em todas as áreas da nossa vida, para que em tudo o que façamos, persigamos então o propósito de te glorificar para sempre. Abençoa-nos, ó Senhor, desta hora, mais uma vez, dá um entendimento, ajuda-nos a compreender, a aprender a tua palavra, ensina-nos, Senhor, pois sem ti nada podemos fazer. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Notem que esta passagem, conhecida da grande maioria, mais uma vez vai nos apresentar o Evangelho. Talvez você esteja lendo esta passagem pela primeira vez. Talvez você tenha se perguntado durante esses dias aqui em acampamento o que é o Evangelho. A palavra Evangelho é uma palavra simples. Ela quer dizer boa nova, boa notícia. E qual é a boa notícia do Evangelho? Cristo Jesus morreu por pecadores, como nós. Mas ainda mais, Cristo Jesus veio ao mundo e morreu por seu povo eleito, para torná-lo sacerdócio real. Essa doutrina, ela inquietou e tomou parte e bom tempo de Martinho Lutero, o grande reformador, porque ele entendia, como disse aos irmãos introdutoriamente, que na Igreja de Deus não existe esta distinção. Então, para nós cristãos protestantes e principalmente cristãos reformados, é importante evitar usar a seguinte expressão. Muitas vezes nós vamos conversar com um pastor da igreja, o seu pastor ou qualquer outro pastor, e nós temos dificuldade com determinado assunto ou determinada doutrina, e dizemos assim: pastor, eu sou leigo no assunto. A palavra leigo, ela tem a sua origem em uma distorção da verdade bíblica a respeito da doutrina do sacerdócio real de todos os santos. E sabem por quê? Você pode pensar, mas é uma palavra que está dizendo que eu não sou expert no assunto. Lutero, então, ia afirmar que na igreja não é lugar para experts. A igreja não existe, ela não está no mundo para apresentar uma diferença de castas ou hierarquias, como Roma sempre ensinou. Ainda hoje os sacerdotes romanos assim ensinam, acreditando que aqueles que buscam dedicar a sua vida por inteiro à religião, eles estão buscando algo maior do que aquela pessoa crente, simples, mas que desenvolve outro tipo de vocação. Deixa eu ser mais claro para você. Nos dias em que Lutero viveu, e ainda hoje isto é vivenciado por aqueles que negam esta doutrina, se um jovem escolhesse ser um sacerdote ou um padre, ele teria lugar de destaque, maior honra, e estaria fazendo algo maior do que outro jovem que escolhesse ser um fazendeiro, ou um vaqueiro, ou um professor, ou um médico, ou um advogado. Lutero olha para a Escritura e descobre na Escritura o que o apóstolo diz: nós somos todos juntos sacerdócio real. Agora, percebam, o cuidado dele em nos ensinar esta doutrina maravilhosa era nos apresentar aquilo que Pedro está falando aqui claramente. Observem a partir do versículo de número 1. Primeiro, a ordem apostólica é que, como crentes, e sendo considerados pelo Senhor edifício santo, Paulo vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo, ou seja, aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador pela fé, se tornam morada, casa do Espírito Santo. É que para que este edifício, para que esta construção espiritual, ela funcione bem para a glória de Deus, a busca ou a perseguição pela santificação, ou seja, um desejo de obedecer a Deus cada vez mais, fazendo morrer aquilo que desagrada ao Senhor, que é buscar esta plena satisfação, é necessária e precisa ser observada quando nós atendemos os mandamentos aqui apostólicos, os imperativos apostólicos. Observe o versículo de número 1 mais uma vez.
Eu queria que vocês lessem comigo juntos, todos a uma só voz, o versículo de número 1. Vamos lá? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, o versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Observe então que o imperativo, o mandamento, a ordem apostólica é despojando-vos. A ideia de que isto acontece diariamente de forma processual. O que é despojar? Lançar fora algo que não serve para nós. É como se uma roupa estivesse em mim e ela estivesse muito suja. E eu precisasse trocá-la. E ao retirá-la e tomar todos os cuidados para tomar o banho, para passar o sabonete, para depois enxaguar o cabelo, lavar o corpo, me enxugar, não colocar novamente a roupa suja, ela deve ser lançada fora. Eu preciso colocar agora algo limpo e novo. Percebam como o apóstolo Pedro diz que os cristãos precisam tratar o pecado. Observem novamente, vocês leram comigo. Lançando fora toda maldade e dolo, toda hipocrisia e inveja, e toda sorte de maledicências. Nós já aprendemos com o pastor Brainer. Estas coisas não promovem a busca pela santificação, não concedem paz, elas não dão paz para nós, nem plena satisfação em Deus. De modo que a ordem apostólica bíblica é: lancem fora estas coisas, pois elas não prestam. Pelo contrário, observem o segundo mandamento, versículo 2. Desejem ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. A linguagem aqui, ou a imagem colocada pelo apóstolo é: desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite da palavra. O genuíno leite espiritual. A ideia aqui é de uma criança recém-nascida que está com muita fome e ela deseja muito mamar no peito da sua mãe. Você já deve ter visto essa cena. A criança logo, ela não consegue falar e o seu sinal é chorar. E o tipo de choro a mãe reconhece e, sabendo do tempo que já passou, a criança está com fome. E se você já viu um bebê com fome mamando no peito da mãe, você percebe como ele faz isso com vontade, com gosto. Essa é a imagem aqui. Para o crente, lança fora todo tipo de pecado, descrito aqui em maldade e dolo, hipocrisia e inveja, toda sorte de maledicência, já tratado pelo apóstolo Paulo anteriormente, no final do capítulo 1, mostrando que no processo de santificação devemos purificar a nossa alma, toda a nossa alma, pela obediência à verdade do Evangelho, versículo 22 do capítulo 1. Tendo em vista o amor fraternal, não fingido, ou seja, não hipócrita, não tomado de inveja, devemos nos amar de coração uns aos outros de forma ardente. Por que razão? Porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O apóstolo vai dizer no final que é por esta palavra, final do capítulo 1, por meio desta palavra que todo cristão um dia foi evangelizado. Vocês então leram, aprenderam a palavra evangelho, boa nova, boa notícia, por meio do evangelho somos evangelizados, ou seja, diariamente somos lembrados desta boa notícia. O que é que acontece todo dia do Senhor? Se você é um jovem cristão que já caminha com Cristo há um bom tempo, já passou algum tempo, já convive a vida comum dos crentes, já participa deste sacerdócio real, vai lembrar que muitas passagens já passaram por seus olhos, já se fizeram ouvir por seus ouvidos por mais de um pastor. E na verdade é porque este trabalho de ser evangelizado ou ensinado no caminho da boa notícia da salvação
é uma novidade para nós, porque sempre precisamos lembrar daquilo que facilmente nos esquecemos. Pastor Augusto Nicodemos costumava nos ensinar que o trabalho do pastor ao pregar o evangelho não é trazer novidades para a igreja, pois a palavra é a mesma, ela é imutável. E ele então dizia, é sempre fazer o povo de Deus lembrar aquilo que eles já conhecem, mas que durante a sua caminhada, por vezes, esquecem. Então, vejam só o trabalho e a tarefa do apóstolo Pedro. E este deve ser o desejo da nossa alma. Voltando para o capítulo 2, versículo 2. Genuíno leite espiritual deve ser desejado por nós de forma ardente, ou seja, de forma fervorosa, como uma criança recém-nascida que é o leite do peito da sua mãe. Para quê? Para que nós então sejamos fortalecidos. Para que sejamos fortalecidos. O final do versículo 2 nos lembra isso. Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É a mesma ideia de Filipenses 2. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu já estou salvo em Cristo. A justificação, nos ensina os catecismos, é um ato da livre graça de Deus, pontual. Quando cremos em Cristo, justificados pela fé, somos declarados justos, a justiça de Cristo é creditada à nossa conta. Nossa dívida é paga. Mas o Senhor, também os nossos catecismos nos ensinam, comunica bênçãos para nós a partir desta gloriosa experiência de salvação. Dentre elas, o ser santificado. Ser santo como Ele é santo. Vivenciar este processo de santificação. Se você não leu ainda o resumo da grande obra do puritano John Owen, a mortificação do pecado, você precisa ler, adquirir. Ele vai mostrar que este é o lado da santificação esquecido por muitos crentes. Que à medida em que eu caminho em obediência ao Senhor, eu sou também desafiado na palavra a despojar-me, lançar fora todo o pecado, o que Owen vai chamar, mostrando na Escritura, é a mortificação diária do pecado. O 6º mandamento da lei de Deus nos diz, não matarás, não cometerás assassinato. Você não deve tirar a vida do seu próximo, a não ser que seja por legítima defesa, ou própria, ou de alguém mais fraco, ou em uma situação de guerra justa. Mas há algo, durante a nossa caminhada cristã, que o Senhor nos ordena matar. Não é o nosso próximo, é o nosso velho homem, é o nosso eu. Mortificar o pecado é matar diariamente a nossa vontade de desobedecer a palavra de Deus. Para que então cresçamos para a salvação. Vemos então a ideia do crescimento, a ideia de frutificarmos para o nosso Senhor. Veja que na sequência, o apóstolo vai dizer no versículo 3... E ele vai trazer algo aqui que é muito importante, nós encontramos sempre na palavra. Vejam comigo, leiam comigo o versículo de número 3, capítulo 2. Vamos lá. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, esta ordem só vai funcionar se você estiver em Cristo. Você só vai compreendê-la, você só vai entender estes mandamentos, só vai fazer sentido para você. Não vai ser somente uma leitura, não vai ser somente ouvir mais um sermão ou uma pregação do pastor, mas a ficha vai cair se você já teve a experiência de que o Senhor é bondoso. Se você nasceu de novo, se pela graça de Jesus você pôde ver o reino dos céus. Isso é muito importante. Versículo de número 4, então, prossegue e vai dizer o seguinte. Eu sou ordenado, primeiramente, no versículo 1, a lançar fora todo o pecado. No versículo 2, eu sou ensinado a desejar ardentemente o genuíno leite espiritual para crescimento, para a salvação. No versículo de número 4, então, eu recebo um novo mandamento, um outro mandamento é dado pelo apóstolo Pedro para
cada um de nós. Vamos ler o versículo 4 e o versículo 5 juntos. Vamos lá. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, se eu lanço fora o pecado, se eu desejo ardentemente crescer para a salvação, e este crescimento se dá mediante a palavra de Deus, que permanece eternamente, é válida ainda hoje para nós, crentes, para os jovens cristãos no século 21. Seus valores não mudam, isto é extremamente importante. Eu então tenho condições de atender este terceiro mandamento. Este terceiro imperativo, eu me afasto do pecado e eu então me achego à pedra que vive. A Escritura então vai nos mostrar quem é esta pedra angular, eleita e preciosa, colocada em Sião para a salvação do povo de Deus, Cristo Jesus, a rocha da nossa salvação. Se eu me chego a Ele, ou para Ele, eu tenho então a clara convicção de que Ele vive, é a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. A verdadeira, plena satisfação em Deus só pode ser vivida, experimental para nós em Cristo Jesus. Quando eu abro a Escritura e leio a Escritura, ela só faz sentido para mim quando eu me achego a ela em Cristo Jesus. Quando eu oro e a minha oração, eu tenho plena certeza, é aceita nos céus, porque é mediada por Cristo Jesus. Quando eu tenho clara convicção, confiança de que Ele é o meu Rei, profeta e sacerdote, e por isso Ele me ensina por Sua palavra e Espírito a vontade de Deus para a minha salvação. Que Ele, como sacerdote, não somente foi o sacrifício, mas o Cordeiro obediente, que cumpriu perfeitamente toda a lei do Pai e faz contínua intercessão por nós. E como Rei, vai à frente, me governa, luta e vence todos os seus e os nossos inimigos. Ele foi sim rejeitado pelos homens, mas notem, para com Deus foi considerada pedra eleita e preciosa. Se nós nos achegamos a Cristo Jesus deste modo, então somos desafiados, conforme vocês leram no versículo de número 5, a agirmos da mesma maneira. Chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Lutero teve esta compreensão a estudar esta passagem. E então ele passou a ensinar que em Cristo Jesus todos no reino são sacerdotes. São reis, como já disse a vocês. São profetas, como já falei a vocês. Lutero compreendia então que no reino todos são chamados como cristãos a proclamarem o Evangelho. Veja, ele vai também tratar disso e ele vai falar sobre os ofícios, afirmando que na igreja, quando nos reunimos, não podemos confundir estas coisas. Porque no reino, os sacerdotes receberão funções específicas e diferentes. Alguns serão separados para ministrar a palavra. Mas ele entendia que em contextos com não cristãos,
Os crentes onde a igreja não estava presencialmente falando, no sentido de reunida em torno de um ministro, ensinando o evangelho, ela era desafiada, cada crente, a falar a respeito do amor de Deus que está em Cristo. Pregar o seu evangelho. Levar as boas novas de salvação. Era esta a ideia. Vejam só, muitas vezes se interpreta mal o que Lutero ensinou sobre o sacerdócio real de todos os santos. E isto leva muitas vezes, ou tem levado muitos cristãos a acreditarem que esta ideia de liderança na igreja, ela então cai por terra, porque todos podem fazer o que quer. Lutero nunca ensinou isso. Mas a sua compreensão era esta aqui, olhando para o texto bíblico. E usando a linguagem ou as palavras dele de uma forma muito clara, ele dizia: não há diferença se você está em Cristo, da sua oração para a oração do sacerdote. Se referindo aos sacerdotes de Roma. Ele dizia: não há diferença de que um simples agricultor, mas salvo pela graça de Jesus, possa orar e, sem a necessidade do sacerdote, interceder até por seu próximo, da oração daquele que se dedica integralmente à vida religiosa. Vamos trazer um pouco aqui para a gente. O ensino de Lutero ainda hoje é muito mal compreendido, e eu estou tomando aqui Martinho Lutero porque foi o primeiro formulador, e como eu disse, foi uma das principais contribuições dele para a reforma protestante, mas esta doutrina ela foi abraçada e ensinada por todos os reformadores e ainda hoje pelo protestantismo clássico, pelos reformados também. Trazendo para nós hoje, percebam que os cristãos evangélicos têm dificuldade de entender estas coisas. Eles não conseguem fazer a distinção quando no culto público o que é ensinado, o que é a nossa herança, é que o Senhor separa homens para governar a igreja, para ministrar assistência, e outros especificamente para pregar e ministrar os sacramentos, administrar os sacramentos. Por outro lado, existe uma confusão, então, enquanto alguns acreditam que devem fazer o papel de outros, confundem e acham que somente a oração, então, do pastor é a melhor oração. A oração do pastor é a oração mais forte. É a oração que vai resolver os problemas, porque vocês sabem, né? O pastor, ele vive para isso. O pastor passa a semana dele, ele vai para a igreja, ele está lá estudando, ele está orando, ele recebe pessoas, ele sai para visitar enfermos. Então, veja, o pastor, ele é mais espiritual do que eu. Certamente a oração do pastor é atendida. A minha nem tanto, porque quem sou eu? Eu sou aquele cristão que trabalha o dia todo e faz pequenas orações, às vezes mal consegue ler a Bíblia e vai aos domingos para a igreja. Lutero diz não. Porque todo crente é desafiado a olhar para esse texto e entender que em Cristo somos pedras que vivem. Porque estamos ligados a Ele, que é chamado mais à frente a pedra angular, a pedra principal da fundação da igreja. E somos edificados casa espiritual, ou seja, um grandioso templo do Senhor, para sermos sacerdócio santo. Com que finalidade? A fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Quando você, assentado, acompanha a palavra, lê a palavra, ora a palavra, canta a palavra e confirma com o seu amém a pregação da palavra, você está exercendo a sua função no reino de Cristo de sacerdote real. Veja, você está ligado a Ele e é por intermédio dele que você oferece, juntamente com todos os crentes, o que Pedro vai chamar de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Vamos parar um pouco e entender isso aqui. Até Cristo completar a sua obra, quando nós lemos a Bíblia, sacrifícios no sistema do culto no Antigo Testamento era necessário. Os cordeirinhos, eles eram levados pelos adoradores, pelos crentes, e eles eram mortos em seu lugar.
para que aqueles irmãos lembrassem que por seu pecado o sangue deles precisava ser derramado. Mas Deus era tão misericordioso e gracioso que estabeleceu que um cordeiro poderia ser morto no seu lugar, em seu lugar. Tudo isso era uma lição para que mais à frente, quando Jesus começasse a pregar na Galileia, o último dos grandes profetas, João Batista, andando com os seus discípulos, avistando a Jesus de longe, ele dissesse, apontando para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebam uma imagem. Se tudo aquilo foi ensinado nos tempos antigos e na mente daqueles homens, isto era muito claro e compreensível. E eles esperavam o Messias, e quando eles observam o profeta dizer: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles rapidamente associariam: ali está o Messias que veio ao mundo para ser esta pedra que vive, para ser o meu libertador, o meu redentor. E ele ensinaria o Evangelho e diria: é necessário, portanto, que eu entregue a minha vida para resgatar vocês. Nós vivemos então com Cristo, e é por isso que, por meio dele, o nosso culto ou sacrifício é aceitável. O movimento evangélico brasileiro hoje, muitos estão voltando àquilo que já caducou em Cristo. Não precisa mais ser feito. Algumas igrejas estão aplicando aquilo que ficou para trás, porque Cristo foi o cumprimento de todas essas coisas. E pasmem, algumas igrejas, até dito evangélicas ou cristãs, estão sacrificando animais dentro de seus edifícios. Isso é negar todo o ensino bíblico a respeito do sacerdócio real de todos os santos. É em Cristo, somente nele, que oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Outra verdade importante: em um mundo que prega de forma desonesta e hipócrita que você deve ser politicamente correto, não tenham vergonha de afirmar: se vivem buscando a plena satisfação em Deus, não há outro caminho senão Jesus Cristo. Ele mesmo disse isso em João 14. Eu sou um caminho? Não, eu sou o caminho. Uma verdade dentre tantas outras verdades pregadas pelo mundo: a verdade de Buda, a verdade de Dalai Lama, a verdade de Maomé, a verdade do Papa. Não, ele disse: eu sou a verdade. E para as pedras que vivem nele, afirmou: eu sou a vida. Versículos 6 e 7, então, nós temos a citação escriturística que confirma esta palavra apostólica. Observem, Pedro vai citar os profetas e vai citar os salmos agora, pois isso está na Escritura. Vamos ler juntos versículos 6 e 7? Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E vamos ler o 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, a Escritura sendo usada pelo apóstolo Pedro, a Bíblia da sua época, confirmando que toda a Escritura fala acerca de Cristo. Note bem, não é só uma parte da Escritura que fala sobre Cristo. Um falso ensino está sendo novamente propagado no Brasil e diz assim: Jesus é a chave para se interpretar a Escritura. Eles vão dizer: Jesus é a chave hermenêutica para se interpretar a Escritura. E o discurso parece bonito, porém sutil. E eles começam a dizer: se Cristo é a chave para interpretar a Escritura, as palavras que ele disse são válidas.
mas outras palavras nem tanto. Algumas coisas que os apóstolos disseram não são palavras que Cristo disse. Então nós podemos esquecê-las e desprezá-las. Cuidado. Cristo é o centro da Escritura. E porque os reformadores ensinaram assim, porque os nossos pais puritanos ensinaram assim, porque hoje, ainda hoje, os pregadores fiéis ensinam assim. Porque do Gênesis ao Apocalipse, toda a revelação bíblica sempre aponta para Cristo. O apóstolo então vai citar a Escritura para dizer que ele seria a pedra angular, eleita e preciosa, colocada pelo Pai em Sião. Por que Sião? Sião, também o outro nome dado a Jerusalém, que estava construída sobre o Monte Sião. Imagem de que dali a luz para as nações brilharia um dia e alcançaria todos os eleitos de Deus pela proclamação poderosa deste Evangelho, quando o Senhor Jesus Cristo então reuniria para si todos os seus sacerdotes para o serviço do seu culto. Jerusalém então, cumprimento profético, onde o próprio Cristo, a pedra eleita e preciosa, seria rejeitada pelos homens e sacrificada e morta por seu povo. Jerusalém, que seria palco histórico também do ressurgimento triunfante e poderoso desta pedra. Cristo Jesus, rocha de salvação. Jerusalém, de onde os discípulos esperariam, sob a ordem de Jesus Cristo, a descida do Espírito no Pentecostes, e recebendo poder para testemunhar, o Evangelho então sairia de Jerusalém, partiria para a Judéia, Samaria, confins da terra. Observe então que Cristo aqui é apontado como esta pedra angular, eleita e preciosa. E percebam, meus amados irmãos, o final do versículo 6, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Pedro escreve para a igreja dispersa. Notem que a introdução da carta de Pedro, a sua apresentação, quando ele diz para quem estava escrevendo, não foi para uma igreja específica. Eram os eleitos que estavam na dispersão. A igreja naquele tempo já estava sob a perseguição dos Césares, dos imperadores romanos. César exigia total submissão dos homens. Os homens precisavam dizer, os jovens precisavam se curvar, e as crianças e dizer, é César, somente César é Senhor. Os cristãos não podiam fazer isso. E então eram perseguidos, inicialmente pelos judeus, depois pelos romanos, a Bíblia chama os gentios, porque afirmavam só Jesus Cristo é Senhor. Vocês sabiam que naquele tempo os cristãos eram chamados de ateus? Porque eles não criam nas falsas divindades, nos falsos deuses, falsos ídolos do Império Romano. E afirmavam que só Jesus de Nazaré era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A história descreve, relata, se você puder um dia ter o privilégio de ler, comece com o livro dos Mártires de John Foxe. Se quiser aprofundar, pegue as obras de Justo Gonzalez, que narram a história do cristianismo. E quando você pega o cristianismo através dos séculos, esta importante obra de Justo Gonzalez, os primeiros séculos relatam, descrevem como os primeiros cristãos deram a sua vida por esta convicção. Sendo o sacerdócio real, eles não negariam que em Cristo estava, sim, a sua plena satisfação. César não conseguiria arrancar jamais a alegria da salvação de seus corações. As arenas romanas, que eram utilizadas como um palco para as lutas entre gladiadores, as lutas entre feras, as corridas de carruagens, tornaram-se também
locais onde os cristãos ali eram lançados para serem devorados por leões, por ursos, eram crucificados, eram torturados. Homens, mulheres, velhos e crianças. Jovens também como vocês. Mas a história relata como eles entravam e como eles morriam em meio ao horror e o desespero da perseguição. Eles cantavam salmos. Assim eles morriam. Durante a Reforma, os reformados franceses, conhecidos como huguenotes, assim também morriam. E os seus perseguidores, com ódio, eles eram levados para a fogueira, ou eles eram levados para a forca ou para a decapitação, e iam cantando salmos ao Senhor, e estes homens irados diziam: cortem suas línguas, para que a gente não possa mais ouvi-los cantar. E nem o cortar de suas línguas os impediam de emitir o som dos salmos que eles cantavam. Dentre eles, aquele que dizia: levanta-se o Senhor, dispersam-se os seus inimigos. A rocha, a pedra eleita e preciosa, não envergonharia estes santos, estes crentes, pois para eles, versículo 7, os que crescem, Cristo Jesus sempre seria a sua preciosidade. O salmista, ele descreve o sentimento de arrependimento diante do Senhor quando ele pecou contra Deus. No Salmo de número 51, por favor, abram comigo. E lá, justamente lá, você vai perceber aquilo que mais fez o salmista Davi sofrer. Se você tomar o Salmo 51 e perceber o seu título foi preservado, um salmo de autoria do grande rei e profeta de Israel, Davi, que foi confrontado por um profeta em seu tempo chamado Natã. O que ele havia feito? Durante o tempo em que os reis costumeiramente iam à guerra, Davi ficou em seu palácio e lá ele foi tentado e colocou os seus olhos na esposa de um dos seus 30 valentes guerreiros chamado Urias, seu nome Batseba. Do seu palácio ele viu Batseba banhando-se. Você pode me perguntar, mas como é que isso aconteceu, pastor? Davi tinha câmeras, Big Brother espalhado lá em Jerusalém. Jerusalém, construída no Monte Sião, ela era elevada. E existia então uma ladeira, uma grande subida, ainda hoje é assim. No topo, o palácio. Na sequência, as residências de seus principais oficiais e soldados. Mais abaixo dos demais súditos do reino. E era muito comum naquele tempo que os telhados funcionassem como lajes para que as pessoas se refrescassem por conta do calor durante o dia. Por alguma razão ela lá estava. Davi colocou os seus olhos nela, desejou, mandou buscá-la. E a história diz então que Davi pecou contra o Senhor quando tomou Batseba como se fosse sua mulher. O seu marido tinha ido lutar na guerra. Durante a guerra, eles não tinham contato íntimo com suas esposas. Passado um mês, ela mandou avisar para o rei que havia ficado grávida. Davi então tentou resolver a coisa do seu jeito, e ele mandou chamar o seu valente, tentou fazê-lo se hospedar na sua própria casa, para que, deitando-se com sua mulher, pudesse esconder o problema. Não havia teste de DNA naquela época. Mas aí, não dando certo, tamanha fidelidade daquele guerreiro, ele tentou embebedá-lo em uma festa para fazê-lo voltar para sua casa, mas ele dormiu na porta do palácio e, não tendo mais condições, ele manda a carta de morte do seu próprio soldado em suas mãos para entregar ao seu general. Urias volta, entrega ao seu general e a ordem do rei é: coloque ele no pior lugar da batalha. Em outras palavras, para que ele morra. Ele pensou que tinha resolvido o problema. Urias então morreu, ele recebeu a notícia, ele então tomou Batseba por esposa. Mas Deus então enviou o seu profeta e ele fez isso para que então o seu servo fosse corrigido. Natã então o confrontou
corajosamente, mesmo sabendo que poderia morrer, assim como Urias morreu. Mas Davi se arrependeu do que fez, e este foi um dos salmos que ele escreveu sob inspiração. E o salmo então começa dizendo: tem compaixão de mim, ó Deus, versículo de número 1, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E ele vai então na sequência dizendo: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás justo no teu falar e puro no teu julgar. E então a chave para compreendermos este salmo está quando nós chegamos nos versículos 10 a 12, onde ele relata a sua angústia pelo peso do seu próprio pecado, e arrependido, ele tenta recuperar a sua plena satisfação em Deus, porque o que ele fez, não despojando-se do seu pecado, o levou à tristeza profunda, a não ter mais paz. Versículos 10 a 12, ele disse então, em sua oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. E aqui notem o versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. A preciosidade de ter a Cristo, e que ele sentia haver perdido por conta do seu pecado, o levou a um clamor, o clamor de um desviado. E notem então que esta preciosidade, ele desejava tanto recuperar no Senhor, o levou a orar: restitui-me a alegria da tua salvação. Não há plena satisfação em Deus, como nos ensina o teólogo John Piper, se nós não vivermos plenamente satisfeitos nele, tendo alegria nele por nossa salvação, tendo a Cristo como a nossa preciosidade. A verdade é que, por vezes, para nós, o mundo é como um anel do poder. E como o Smigol, nós queremos tanto ele, dizemos: my precious. É assim que olhamos o pecado. O desejamos, não é a nossa preciosidade ao Senhor, servi-lo, amá-lo. Como sacerdócio real, oferecermos sacrifício constantemente em sua presença. Mas o precioso para nós é aquilo que nós deveríamos despojar e lançar nas chamas do inferno para a sua destruição. O apóstolo Pedro então diz para os que creem: Cristo é a preciosidade. Mas para os descrentes, voltemos para 2 Pedro 2, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Este salmo citado aqui, o Salmo 118, é conhecido como um dos salmos de Halel. É citado também em Isaías mais uma vez, mas a pedra que os construtores rejeitaram é a citação do Salmo 118. Os salmos de Halel, os chamados salmos de aleluia, eram aqueles salmos cantados durante a Páscoa. Se você ler lá em Mateus 26, diz que depois que o Senhor celebrou a nova Páscoa, tendo cantado um hino, partiu para o Monte das Oliveiras. Na língua grega, psaleto, de onde vem a palavra salmo, diz que ele inodiou. A palavra salmo também quer dizer hino ou cântico.
Provavelmente Cristo cantou este salmo antes de seguir para o Getsêmani. Ele sabia que havia sido rejeitado pelos homens, mas para aqueles por quem morreria, ele foi eleito por Deus, pedra preciosa, e se tornaria preciosidade para os seus filhos. Ele precisaria sofrer por eles. Ele precisaria ir sozinho até a cruz. Ele seria abandonado até mesmo por este que agora estava escrevendo acerca dele. Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. O curioso, não sei se vocês já perceberam, toda igreja luterana em sua construção tem um galo. E tem uma razão. Para que os pregadores não esquecessem aquilo que aconteceu com Pedro e eles não fizessem o mesmo. Pedro agora está escrevendo porque aquele que morreria por seu povo o restauraria. Os evangelhos relatam que após a morte de Jesus, os discípulos desanimados voltam a fazer aquilo que faziam antes. E tentando pescar, eles não conseguem, Pedro não consegue pegar nada, e ele era um pescador experiente. Mesmo tendo visto o Senhor, eles ainda estavam tomados por desânimo, desapontamento, mas o Senhor lhes aparece mais uma vez e diz, lança a rede novamente no mesmo lugar, e Pedro sabia que ali não havia dado peixe algum. Mas ali nós temos uma importante lição. Pedro diz, porque o Senhor mandou, eu vou fazer novamente. E uma pesca maravilhosa aconteceu naquele dia. Talvez você já tenha lido e passado desapercebido e não notou que o que o Senhor estava ensinando a Pedro era o seguinte: eu estou restaurando o seu ministério novamente. E você, um dia, foi separado por mim para pescar homens. E eu vou ser o seu provedor. Você não vai precisar voltar a pescar peixes, você vai tornar a pescar homens. E nós sabemos o que o Senhor fez por intermédio de Pedro, depois que restaurou seu sacerdócio, sua vocação, o seu ministério apostólico. O Senhor se tornaria pedra de tropeço e rocha de ofensa para os homens, os que não creem, e são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Isso é importante notar. A Escritura ensina sobre a doutrina dos eternos decretos de Deus, e o seu decreto especial para anjos e homens se chama na Bíblia decreto da predestinação. E ele escolheu anjos para a sua glória e homens para a salvação, para que formassem este sacerdócio real, o seu povo, mas reprovou outros. A Bíblia diz claramente que no dia do juízo muitos irão perecer. Pedro diz claramente que estes foram postos para juízo. Desobedientes o rejeitaram, se rebelaram e permaneceriam em rebeldia. Mas para que nós não nos esquecêssemos do grande final. Vamos ler juntos os versículos 9 e 10, para a gente caminhar para o encerramento. Vamos ler? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Veja, o Senhor então vai dizer, através do apóstolo Pedro, alguns, sendo desobedientes, tropeçaram na palavra, ou seja, a palavra tem a função também, quando pregada, de não somente salvar, mas reprovar aqueles que não creem.
E aí você pode se achar alguma coisa e dizer, está vendo que coisa boa? Eu sou legal, eu sou importante porque eu não sou como os outros, eu creio. Pedro então vai dizer, vocês sim que antes não eram povo. Você já parou para pensar quando você lê o Antigo Testamento, porque o Senhor continuou chamando Israel, mesmo depois de ter mudado o seu nome de Jacó? E ele por repetidas vezes diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, e não de Israel, o Deus de Jacó, mesmo tendo mudado o nome. Porque Jacó, o seu nome, queria dizer enganador, ou aquele que engana o próximo. Para que Israel não se esquecesse que antes não era nada, não era povo. Que não tinha alcançado misericórdia, mas agora em Cristo, por graça somente, havia alcançado misericórdia. Por isso o versículo 9 diz, o que somos para Deus em Cristo Jesus? Raça eleita, sacerdócio real. Lutero gostava de usar uma expressão em latim, communium sanctorum, comunidade dos santos. Ele não gostava de usar a palavra Kirche no alemão, e que é a mesma palavra para church no inglês, porque tinha sua origem em clero. Ele gostava de usar uma palavra alemã que apontava para a igreja como comunidade ou assembleia, porque lá não podia haver distinção, porque todos andavam debaixo da mesma ira e foram alcançados pela graça de Jesus. Por isso ele usava a expressão communium sanctorum, comunhão dos santos, ou comunhão de todos os santos. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele nos comprou com precioso sangue para si, com uma finalidade específica. Lembra que Lutero disse que em Cristo nós somos sacerdotes, nós somos reis, nós somos profetas? A finalidade está aí no final do versículo 9. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma vocação, nós temos um chamado. Que chamado é este? Sermos luz em meio às trevas. Proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo Jesus é aquele que nós devemos anunciar, porque ele veio ao mundo e ele mesmo nos disse em seu evangelho, eu sou a luz do mundo. Quem vem após mim não andará mais em trevas, mas agora verá a luz da vida. Não esqueçam jamais disso. Para que você seja mais consagrado, crente, busque uma vida de santidade. Você não precisa agora dizer, pastor, eu quero ser um missionário, eu quero ser um pastor, eu quero me dedicar integralmente à vida religiosa. Não existe isso na Bíblia. Se você foi chamado como um jovem para ser um pregador do Evangelho, um ministro do Evangelho, ótimo. Se esta é a sua vocação, porque se não for, não vai dar certo. Calvino dizia, o Lutero melhor falando, que a pregação do Evangelho, que é a tarefa da igreja, precisa ser acompanhada quando envolve o ofício de homens que também tenham não somente o conhecimento, mas o dom de comunicar e de ensinar. Mas todo crente recebeu de Deus uma vocação. Paulo vai dizer que a principal missão da mulher cristã é a missão de mãe. A mulher cumpre a sua vocação quando recebe de Deus a bênção da maternidade. Ela pode desenvolver outras vocações. Os homens também, jovens e moças, tenham esta compreensão. Cristo reivindica, Ele toma para si, quando faz você povo de propriedade exclusiva,
Ele reivindica todas as áreas da sua vida. Então não diga, nesta área eu sou crente, nesta área eu não sou. No meu namoro eu não sou crente, mas no louvor eu sou. Nos estudos eu não sou crente, mas quando eu vou à igreja eu sou. Essa divisão entre secular e sagrado, sagrado e profano, clérigos e leigos, não existe. Esta foi a importante herança que Martinho Lutero nos deixou e os outros reformadores também. De modo que você é um estudante hoje, cumpra a sua vocação e na escola seja esse sacerdote. O sacerdote ensinava a lei e o sacerdote tinha acesso à presença de Deus. Hoje você tem em Cristo. Você tem acesso em oração, você tem acesso em intercessão, quando você é ensinado que não deve orar somente pelos crentes, mas orar por todas as classes de pessoas. Não está na Bíblia? Você pode fazer isso. Não manda WhatsApp para o pastor Alain, diz, pastor, ora por meu professor, porque ele está me perseguindo. Não, começa você também a orar por ele, porque você é sacerdote se está em Cristo. E cumpra a sua vocação como um bom aluno, dedicado e crente. Seja luz. Se você já trabalha, faça a mesma coisa. Aos jovens rapazes aqui um desafio ao amadurecimento. O mundo vai dizer que você deve continuar um eterno meninote, sofrendo a síndrome do Peter Pan. Você nunca quer crescer. Não, a Bíblia diz. Até porque não existe outra classe na Bíblia senão menino e homem. E jovem no meio. E o jovem já caminha para uma maturidade. Ele deve ser reconhecido como homem. Então, persiga em santificação, crescer e desenvolver na sua vocação, e creia que o Senhor está preparando você para que seja o futuro sacerdote de um novo lar, de uma nova casa. Às vezes você não entende muito bem quando apresentamos as normas do acampamento e você pode pensar, o pastor nunca vai permitir que a gente saia daqui, conheça alguém, namore, noive e case. Não, você está entendendo tudo errado. Que aqui é o lugar para você fazer isso, mas da forma certa. Porque aí então, você vai dar valor àquela moça por quem você se afeiçoou. E a moça também, quando se dá o respeito, vai entender que esperar no Senhor é aquilo que é melhor. Cumprindo esta vocação e sendo sacerdócio real. Entendendo que todos nós temos acesso a Deus em Cristo Jesus, nós que não éramos nada, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Talvez você esteja aqui nesta noite, você acha o ambiente legal, você gosta de estar com os crentes, mas você nunca nasceu de novo. A Bíblia diz que se você não nascer de novo, você não entra no reino dos céus. Cristo não será para você rocha de salvação, mas rocha de ofensa e de tropeço, e você cairá eternamente no inferno. Você não está aqui por acaso. O Senhor trouxe você para este acampamento, para que você tivesse a oportunidade de ouvir o Evangelho. Se você ainda tem dúvidas em seu coração, ouça a voz de Deus aqui, revelada na palavra. Arrependa-se e creia em Jesus Cristo, pois Ele é a pedra que vive. Finalmente, me permitam aqui uma ilustração rápida. O versículo 5 diz que nós somos esta casa espiritual edificada para sermos um sacerdócio santo. Percebam quantas exortações nós temos na Bíblia de problemas que nós enfrentamos como cristãos enquanto estamos sendo edificados ou construídos para a glória eterna. Existe uma ilustração interessante para a gente entender o que acontece conosco enquanto nós buscamos esta vida de santidade, nesta luta diária contra o pecado, contra o mal que habita em nós.
quando o templo de Salomão, dedicado ao Senhor, ele começou a ser construído, se você não leu, depois pesquise cuidadosamente, você vai notar que as pedras que foram colocadas precisamente na edificação, na construção do templo, elas não eram talhadas no lugar onde o templo estava sendo construído em Jerusalém. A ordem é que elas fossem talhadas fora e quando chegavam lá, milimetricamente colocadas sem nenhum barulho, nenhum ruído. Mais uma vez, se nós lermos, passamos desapercebidos. Mas quando nós olhamos essa imagem ganhando força e forma e apontando para o povo de Deus, nós vamos notar que nós, como peregrinos neste mundo, estamos nesse lugar onde nós estamos sendo talhados diariamente, lapidados pelo Senhor, e é uma barulheira danada, é uma luta, são desacertos e acertos, magoamos e nos perdoamos, retrocedemos e somos então guiados pelo Senhor novamente, até aquele dia quando chegarmos na cidade celestial, oh, Nova Jerusalém. Como vamos chegar lá? Incorruptíveis. Quando nos encontrarmos com o Senhor, receberemos novos corpos. Não há mais nada necessário em nós, porque seremos como Ele. E assim, sem nenhum ruído, sem nenhum barulho, ou seja, cessando essa luta contra o pecado, contra a carne, e agora completamente satisfeitos em Cristo, viveremos com Ele para todo sempre. Que este seja o desejo mais profundo da nossa alma, de cada jovem, a sua preciosidade, Cristo. Tudo para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, te bendizemos o nome, o privilégio que nos concedes de estudarmos a Tua palavra. Sob estes temas relacionados à reforma protestante, como eles nos levam à Escritura e nos apontam sempre para Cristo Jesus, a rocha da nossa salvação. Ó Senhor, que seja Ele sempre a nossa preciosidade, melhor que ouro e bens, do que tudo o que possamos ter, melhor do que riquezas e posições. Que Jesus seja tudo para nós sempre. Que seja a nossa vida para Cristo neste mundo, e quando morrermos, no dia determinado pelo Senhor, que seja lucro, pois sabemos que em Cristo Jesus nada poderá nos separar do Teu grande amor. Que cada jovem aqui, ó Senhor, nesta noite, pelo auxílio do Teu Espírito, tenha compreendido a necessidade de viver diariamente sob esta promessa, pela fé de que somos em Cristo sacerdócio real, somos reis em Seu reino, vivemos para Ele e morreremos para Ele. Que aquele que crer em Seu nome, ainda nesta noite, entregando a sua vida humilhado ao Rei Jesus, jamais será envergonhado. Pois naquele dia glorioso Ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que tenho preparado para vocês antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, por tamanho privilégio que nos dás. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.